Luciano, agora nós conversamos por telefone com a professora Arline Clemeche, ela é professora de História Árabe da Universidade de São Paulo. Professora, muito boa tarde, muito bom dia, a senhora me escuta bem? Sim, bom dia, Ana. Professora, nós ouvimos agora a nossa correspondente na França, Lúcia Miesel, falando que esse possivelmente, seria um ataque de lobos solitários, porque são dois homens, de qualquer forma, esse ataque seria contra essas charges que fizeram sátiras do profeta Maomé. Mesmo que seja um ataque pontual desses dois homens, ainda assim haverá uma resposta, possivelmente haverá uma resposta, como disse o professor Williams, à comunidade muçulmana na França. Deve haver uma aversão maior à comunidade muçulmana por causa desse ataque. Eu queria saber se a senhora é da mesma opinião e qual deverá ser a resposta da França e também de toda a comunidade internacional a esse atentado. Eu concordo sim, Ana Paula. Lamentavelmente, a tendência de resposta sempre é de criminalização do conjunto pelo crime de dois lobos solitários. Então, o conjunto da população muçulmana, majoritariamente do norte da África, argelina, que, aliás, está na França devido a um passado colonial francês em relação à Argélia, ou seja, a França dominava a Argélia, dominou desde 1830 a Argélia. Por isso, hoje tem uma grande população de argelinos na França, além de outros também imigrantes, descendentes de imigrantes que hoje já são franceses, e a tendência é que eles sejam criminalizados, hostilizados, marginalizados, mais do que em geral já são, pelo ataque terrorista de dois lobos solitários, provavelmente. Ainda não se sabe a autoria exatamente desse ataque. Essa é a tendência, não é? A resposta internacional deveria ser, bom, primeiro, evidentemente, condenação do ataque, mas segundo, tentar entender o que significa esse ataque um ataque que tem uma sinalização muito clara, quer dizer, um atentado contra um jornal que publicou charges retratando, desenhando o profeta Muhammad, coisa que no islamismo é visto muito mal, não é? Nenhuma publicação muçulmana, nenhum filme sobre Muhammad, sobre o profeta, enfim, é muito mal visto retratar o profeta. E aí uma charge tem uma atitude dessas, que é considerado um jornal, tem uma atitude dessas, que é considerado para o muçulmano, e não só para o radical, para qualquer muçulmano, muito ofensiva, né? Então, agora, é claro que todos os povos, o mundo inteiro, deveria aprender a lidar com o humor, mas não é disso que se trata. A gente está falando de um contexto histórico de 2 séculos que o mundo possui, né, de 2 séculos de dominação de terras árabes e muçulmanas. Essa dominação de tão longo prazo criou uma disposição muito negativa e de muita revolta contra essa dominação de tão longo prazo. Então, toda essa tendência de retratar de maneira pejorativa o islamismo não é aceita pelos povos muçulmanos devido ao contexto histórico de dominação. Então, tudo isso deveria ser levado em conta. As charges foram infelizes, não deveriam ter sido publicadas. E o atentado, é claro, foi mais infeliz ainda. Mas a gente tem que tentar entender o que está acontecendo e dar uma resposta a partir dessa compreensão. A senhora falava dessa charge em relação ao profeta Maomé, né? Isso em 2011, há cerca de 1 hora antes aí do atentado, no Twitter. Queria mostrar essa imagem para você, da própria revista Charlie Hebdo. E tem uma charge aí agora fazendo uma alusão ao líder do Estado Islâmico, al-Baghdadi. Acho, professora, que às vezes não teria tempo hábil, né, para depois de 1 hora talvez se organizar um ataque como esse, tão feroz. E em relação ao ataque de novembro de 2011, onde o incêndio foi provocado por coquetel Molotov, onde o principal líder, ou o principal grupo terrorista era a Al-Qaeda, há uma diferença muito grande, né? Mesmo que com lobos solitários, se é assim que estão sendo vistos inicialmente esses extremistas que fizeram esse ataque, eles foram muito bem equipados. Justamente, não se sabe a autoria do atentado, isso sempre tem que ser dito mesmo. Há uma diferença evidente entre retratar o profeta e um líder, né? São 2 coisas absolutamente diferentes. Agora, trata-se do mesmo jornal, não é? Então, o que se vê é uma atitude de um jornal de
Ora, por que sempre esse alvo islâmico, né? Por que não deixar essa pauta de lado e tratar de outros assuntos? Por que sempre voltar a esse alvo? Por quê? Porque ele dá mídia, porque é algo que está na imprensa, que está na mídia, que gera, é o interesse desse jornal em questão. Então, a gente está falando de um jornal sensacionalista, de forma alguma justificar o atentado, estou falando de entender, não é? Então, a primeira coisa que eu digo é esse jornal não deveria estar almejando dessa forma alvos islâmicos, né? Isso acho que qualquer pessoa de bom senso pode entender. Agora, claro, é evidente que uma resposta, digamos, ao Estado Islâmico precisa ser dada. Isso independentemente da charge, independentemente do atentado. E aí, Luciano, se a gente voltar o olhar da França para o Oriente Médio, a gente vai ver uma falta de sabedoria, consistência na conduta de países como Estados Unidos, potências mundiais, França, Inglaterra, com todo o processo histórico mais recente no Oriente Médio. Da primavera, ou seja, das revoltas árabes, até a repressão interna por parte de ditaduras árabes às revoltas, não é? Ou seja, a repressão síria, a revolta na Síria, a repressão dos militares egípcios, a revolta, a tentativa de revolução no Egito. Então, e a forma como essas revoltas populares não tiveram um apoio devido internacional deixou, junto com a repressão que houve interna a elas, deixou um vácuo de poder, um vácuo de organização societária, estatal, que permitiu a ascensão, por exemplo, do ISIS, desse grupo Estado Islâmico, como se chama. Então, também aí a gente vê uma falta de resposta adequada, de saber, primeiro, apoiar as revoltas democráticas e condenar a repressão autoritária às revoltas democráticas. Qual é o único fator, Luciano, a única força que realmente, dentro dos países árabes, pode derrotar os extremistas islâmicos? São a democracia, essa juventude, são esses partidos que ainda estão mal organizados, mas que tentaram se organizar de uma forma mais efetiva, de levar adiante transformações democráticas internamente nessa sociedade. E isso não teve o apoio devido por parte do Ocidente. Pois é, professora, falando justamente sobre isso, a gente, sobre essas respostas internacionais, acaba de chegar a informação de que a Casa Branca condenou veementemente esse ataque. E aí é curiosa essa relação, né? Como a senhora estava falando, dos países ocidentais com esses países árabes em revolução. A gente viu aí Primavera Árabe, inclusive a senhora citou a Argélia como colônia da França. Quer dizer, essas relações, né, entre o Ocidente e os países árabes, claro que tem sempre atritos, né? Já não é de hoje. Agora, a gente vê essa falta de ação, como a senhora disse, por exemplo, na questão da Síria. Ninguém interviu na Síria, quer dizer, é melhor deixar o Bashar al-Assad ou não? Quer dizer, os países não tomam atitudes firmes para acabar com as revoluções, com as guerras e tomar partido de um ou de outro. Quer dizer, isso incita ainda mais esses grupos, quer dizer, dá munição ainda mais para esses grupos, essa distância dos países do Ocidente em relação ao que vem acontecendo no mundo árabe? Olha, Luciana, justamente nós tivemos uma conjunção de dois erros, não é? O primeiro erro, gravíssimo, a chamada guerra ao terror do Bush. Né? Essa guerra ao terror do Bush criou uma insatisfação interna no Iraque, no Afeganistão, na própria Síria, muito forte à intervenção norte-americana, né? Porque eram muitos os mortos civis, eram muitas as vítimas. O Iraque foi completamente esfacelado, fragmentado. O país, enquanto tal, virou um Estado falido, o Iraque. E hoje não se consegue reconstruir esse país. Então, o primeiro grande erro foi a intervenção. E aí você cria, então, um caldo de oposição à intervenção externa. Aí o segundo erro, mais recente, foi por parte de Obama, em nome de não intervir para apoiar quem deveria apoiar, que eram as revoltas democráticas. Então, primeiro se intervém de uma maneira destrutiva, como foi a intervenção Bush, e depois não se intervém em nome de que a não intervenção é importante, quando, na verdade, seria necessário alguma forma de apoio muito mais efetivo à pessoa que internamente estavam lutando por democracia dentro da Síria e do Iraque, e em outros países também. Então, a gente tem a conjunção, se a gente quiser resumir, simplificar esse quadro, mas a gente tem a conjunção de dois erros que criaram um vácuo de poder, um vácuo de organização política e social que permitiu, que foi ocupado pelo ISIS na Síria e no Iraque.